Convido a igreja que abra no Velho Testamento a palavra do Senhor, no segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso 33. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso de número 33. E também no segundo livro de Samuel, capítulo 15, do verso 1 ao verso 6. Primeiro, segundo Samuel 18, verso 33. E depois, você marca o capítulo 15, capítulo anterior, capítulo 15, no versículo de número 1 ao 6. Fiquemos de pé para a leitura da palavra do Senhor Deus. Segundo Samuel 18, verso 33, apenas um versículo, é o versículo tema da pregação, que hoje nós teremos a segunda e última parte da história de Davi e Absalão e as implicações da relação entre pai e filho. Então, segundo Samuel 18, 33, e após segundo Samuel 15, do 1 ao 6. Se a igreja localizou, basta dizer amém. Amém, irmãos? Então, vou ler. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Agora, você recua alguns capítulos, vai para o capítulo 15, e nós vamos ler do 1 ao 6. A revolta de Absalão e a fuga de Davi. Diz assim: depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais a Absalão: a quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. A igreja pode tomar assento. Eu peço sempre, vou pedir mais uma vez aos irmãos do diaconato de plantão. Gostaria que algum deles olhasse para mim agora neste momento em que eu estou falando. Diaconato de plantão, por gentileza. Peço ao diaconato de plantão que verifique na igreja, nos atos, se há alguém pelos corredores e convide a entrar na hora da palavra do Senhor dentro da casa do Pai. Por gentileza, fechemos nossos olhos, nos aquietemos na casa do Senhor, nos assentemos para ouvir a palavra dele, do Senhor, sobre as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, nesta manhã de domingo, mais uma vez, todos nós nos achegamos à tua casa, trazendo, Senhor Deus, a ti, que o Senhor conhece já muito bem, o nosso histórico, as nossas vidas, nossas petições, nossas súplicas, intercessões e gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós ou por aqueles que nos cercam. Mas é chegado o momento da pregação da tua palavra, e nós, humildemente,
aqui na tua casa, reconhecendo que não temos nenhuma capacidade ou competência para trazer a tua palavra, ó Deus, pela ação do Espírito Santo, se o Espírito Santo não nos guiar e não nos orientar, humildemente te rogamos, ilumina, Senhor, a teu servo que aqui se encontra para trazer a palavra. Ilumina, Senhor, o coração da igreja que aqui está sentada, para que possamos de fato ouvir a tua palavra com a orientação, iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que assim possamos entender aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós nesta manhã de domingo, ó Pai. Precisamos ouvir a tua voz, reconhecemos isso, confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas deficiências, mas humildemente, em o nome de Jesus, pedimos, Pai, ilumina-nos com o teu Espírito Santo, porque queremos ouvir não a voz humana do homem, mas ouvir verdadeiramente em termos espirituais a tua voz se achegando à nossa alma, se achegando ao nosso coração, se achegando às nossas vidas, ouvidos, para que possamos entender o que o Senhor quer de nós, ou quer falar conosco, nesta manhã linda de sol de domingo. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. História dos reis de Israel, é o que nós damos continuidade nesta manhã de domingo ao coração dos irmãos. É a segunda e última parte desta história de Davi e seu filho Absalão. É o que nós estaremos agora falando ao coração dos irmãos aqui neste lugar. Uma história que nós temos conhecimento que envolve um estupro, uma história que envolve também um estupro de Amon, filho de Davi, com a sua meia-irmã também filha de Davi, mas com outra mulher chamada Maaca, uma estrangeira, e o estupro de Amon com a sua meia-irmã chamada Tamar, filha de Maaca. Uma morte, que é a morte do próprio Amon, amando, a pedido, pelo desejo de Absalão, que era irmão por parte de pai, Davi, e por parte de mãe Maaca em relação a Tamar, e portanto era meio-irmão de Amon também. As mães eram diferentes, mas o pai era o mesmo. Uma morte de Absalão contra o seu meu irmão chamado Amon, ódio, que gerou ódio entre eles, amargura, crise, e Davi tentando resolver tudo isso com Absalão, após Absalão ter cometido o crime de mandar matar o seu próprio irmão, e após esse irmão morto antes, em vida, ter realizado o estupro da sua meia-irmã, que Davi nada fez em relação a esse caso, Davi pensa que pode resolver tudo isso, como falamos semana passada, simplesmente com um beijo no rosto do seu filho Absalão. Se você observar então, aqui, queridos irmãos, versículo 33 de 2 Samuel capítulo 14, você abrir o capítulo 15, basta olhar o versículo acima do versículo 1 do capítulo 15, que é o versículo 33, 2 Samuel 14, e você vai reparar então o que a Bíblia diz. Então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou a Absalão. O beijo de Davi ao seu filho Absalão é um beijo que mostra totalmente a inércia de Davi em relação à desgraça que tinha entrado dentro da sua casa. A morte tinha entrado na sua casa, a desonra tinha entrado dentro da sua casa. Davi foi um belíssimo rei para Judá, belíssimo rei para Israel, mas Davi não foi um bom pai. Davi foi um pai, na verdade, irmãos, omisso.
um pai que não estava presente, um pai que não conversava com seus filhos, não ensinava os seus filhos, não dialogava com seus filhos. Davi cometeu o pecado da omissão em relação aos seus próprios filhos. Um grande homem de Deus, um rei maravilhoso, homem segundo o coração de Deus, mas como ser humano que era, tinha defeitos e pecados, e estes eram de ordem familiar. Davi não tomava conta da sua família como deveria tomar. Depois de Absalão estar há tempos afastado do reino, revoltado com seu próprio pai, que não toma atitude nenhuma contra Amon, e aí ele toma a atitude de planejar o assassinato do seu irmão, meio-irmão Amon. Davi, quando se encontra com Absalão, beija Absalão, achando que essa atitude, esse ato de beijar, resolveria todas as pendências naquela família. Davi, nesse momento, se assemelha a muitas famílias, a muitas pessoas, a muitos chefes de famílias, a muitas donas de casa, a muitos pais, homens e mulheres, que, mediante situações gravíssimas nas suas casas, preferem atitude ou ações paliativas. O beijo é como se ele tentasse esconder, tampar toda a sujeira e perversidade que aconteceu na casa dele, beijando o seu filho. É como se ele dissesse: está tudo bem entre nós, entre a nossa família. Mas não estava tudo bem entre a família de Davi. Davi tinha 20 filhos, com Amon morrendo, ele fica com 19. O capítulo 15, que nós acabamos de ler agora neste momento, e que nos ajudará na mensagem dessa manhã de domingo, o capítulo 15 mostra um Absalão armando uma estratégia, um Absalão na porta da cidade, armando uma estratégia e começando a conspirar contra o seu próprio pai. Verso 1 ao verso 6, segundo Samuel 15, diz assim: depois disso, Absalão aparelhou um carro e cavalos, 50 homens que corressem adiante dele. Ou seja, ele tinha 50 homens que eram uma espécie de guarda particular e pessoal dele, que iam à frente dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava ele à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, chamava Absalão a esta pessoa, ele dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel, é teu servo. Absalão então acordava de manhã bem cedinho. E qual era o intuito dele ao acordar de manhã bem cedinho? O intuito dele não era bom, o intuito dele não era saudável. Ele não queria fazer nada de bom acordando de manhã bem cedinho. A intenção dele de acordar de manhã bem cedinho, e certamente passou dias criando uma estratégia para poder agir contra o seu pai, que era Davi. Absalão acorda de manhã bem cedinho, lava o seu rosto, se arruma e vai para a porta da cidade com um plano já premeditado, já arquitetado, planejado há tempos por ele, para agir contra o seu próprio pai, que era Davi. O acordar cedo de Absalão não é para fazer uma coisa boa. O acordar cedo de Absalão é justamente para preparar uma revolta armada contra o seu pai. Então as pessoas chegam na cidade de Jerusalém, as pessoas vêm das mais diversas aldeias de Israel e cidade de Israel, elas vão ao rei, ao costume, elas tinham problemas, elas tinham coisas que tinham que ser resolvidas. Quem tinha poder, Marilena, para resolver era o rei, era Davi, e se era o rei que podia resolver, então eles saem na sua cidade, vão até Jerusalém, vão até para falar, ter uma audiência com o rei, esperando que o rei resolvesse as suas demandas. Absalão tem conhecimento disso. Absalão sabe que essas pessoas saem das suas aldeias e vão para conversar com o rei. Absalão armou um plano, uma estratégia, e essa estratégia é conversar com essas pessoas. E no que ele conversa com elas, a Bíblia diz que então Absalão dizia para as pessoas: olha, o que você me contou aqui, que você quer falar com meu pai, com o rei, é uma causa boa, é uma causa correta, é reta, porém não tem quem te ouça da parte do rei.
Quando ele fala que não tem quem te ouça da parte do rei, ele está dizendo que ali na corte não haveria ninguém que ouviria essas pessoas. Nem tampouco, quando ele fala que não haveria ninguém na corte para ouvir essas pessoas, ele está dizendo claramente que o rei não teria interesse em ouvir essas pessoas, e não tendo interesse em ouvir essas pessoas, não teria interesse em ajudá-las nas suas pendências, nas suas demandas, nas suas preocupações. Absalão está tramando contra o rei. Absalão está traindo o seu próprio pai. Absalão está fazendo o que se diz aí fora no mundo. Bom, no meu tempo de jovem se usava essa expressão, desculpa a expressão, porque diz a Roberto usá-la aqui no púlpito, né? Mas ele está causando ali uma rasteira no seu pai. Dar rasteira em alguém é desonestidade. Desonestidade. Porque quando você tem algo contra alguém, você vá no rosto dessa pessoa e fale com ela. Porque a Bíblia Sagrada, não é, Ivaí, nos manda: tem algum problema com algum irmão? O que a gente tem que fazer, Ivaí? Vá nesse irmão. Não procure ninguém. Não fique de conversinhas para lá e para cá, falando de quem não pode se defender. Davi está no palácio. Davi está esperando o povo ir lá. Tem audiências marcadas. Davi vai ouvir o povo. Mas o filho está dizendo ao povo que da parte da corte ninguém vai ouvi-lo. E aí o filho se faz de bom. E aí o filho se faz de bom, ele diz mais. Versículo 4, capítulo 15, segundo livro de Samuel, Velho Testamento, palavra de Deus aos nossos corações. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz nessa terra, porque quem é não sou eu, quem é Davi. Mas quem me dera, meu querido irmão que vem de outra cidade distante, cansado, com esse problema latente na sua mente, querendo resolver, quem me dera ser eu o juiz, ou seja, quem me dera ser eu o rei, porque o juiz é o que resolve. O juiz da terra de Israel é o rei, é Davi. Para que viesse a mim e não a ele. Mensagem subliminar. Ele não fala o nome do rei, mas indica que o rei não atende ninguém. Para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda, ou tivesse uma questão, para que eu lhe fizesse justiça, porque lá no palácio não tem ninguém que faça justiça. Também, versículo 5, quando alguém se achegar para inclinar-se diante dele, o que Absalão fazia? Absalão fazia um trabalho todo arquitetado para conquistar a pessoa. Absalão, então, quando a pessoa chegava perto dele, para inclinar-se diante dele, porque ele é príncipe, ele é filho do rei, ele é príncipe, todo mundo conhece ele, então a pessoa se inclinava diante da realeza, que era Absalão. Então o que ele fazia? Ele estendia a mão, levantava a pessoa, pegava a pessoa e beijava a pessoa, mostrando o grande amor que Absalão tinha pelas pessoas. E nós sabemos que esse amor não era tão grande assim. Mas o coração do homem se engana. Ele pegava pela mão, levantava a pessoa, abraçava, beijava. O coração humano se engana. As pessoas pensavam: ele gosta da gente. Cuidado, irmão, com quem te pega pela mão, te levanta e te beija. Versículo 6: desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei, vinha a Davi, não vinha a Absalão. Mas no meio do caminho, antes de chegar nas portas do palácio real, eles eram parados por Absalão, na entrada da cidade, e que faziam um excelente trabalho de traição. E assim diz a Bíblia, versículo 6, ele, Absalão, furtava o coração dos homens de Israel. O que é furtar? Furtar é apropriar-se dos bens ou dos pertences de outrem, de outra pessoa. Eles furtavam o coração dos homens de Israel era do rei, era para o rei, e ele furtava esse coração com todos os beijos, abraços e palavras dizendo que ele resolveria
se ele fosse juiz naquela terra. Absalão furtava, ou seja, ele estava tomando posse de algo que não lhe pertencia. Mas Absalão prepara então uma revolta armada contra o seu próprio pai. A informação chega para Davi que todo o povo de Israel se uniu a Absalão de maneira rápida, já avançando na história. Todo o povo de Israel se uniu a Absalão e chega no Palácio Real essa informação: Davi, rei Davi, todo o povo está com Absalão, e Absalão vem contra Jerusalém para tomar o seu reino, tomar sua coroa, tirar você do poder e te matar. Davi então foge do próprio filho, com medo, foge do filho. Davi que é guerreiro, Davi que é valente, Davi que é estrategista, Davi que já enfrentou diversos inimigos e venceu suas batalhas porque Deus estava com ele, agora está fugindo de medo, e medo do próprio filho, do filho que ele não soube criar, porque foi um pai omisso, porque nunca conversou com Absalão, porque nunca dialogou com Absalão, nunca ensinou nada que prestasse a Absalão. Davi era o culpado. Davi tinha seus compromissos, Davi tinha suas reuniões, Davi tinha suas audiências, Davi tinha suas guerras para lutar, e os filhos ficavam em casa, e Davi não conversava com esses filhos. Davi então, na sua missão, não soube criar o seu filho Absalão. Davi foge de medo do próprio filho, mas Joabe, seu comandante de guerra, não aguentando mais aquela situação e a fraqueza do seu rei, até que um dia Joabe mata o filho do rei, que ficara preso por entre os galhos de uma árvore. Está lá em 2 Samuel capítulo 18, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas se você quiser abrir para saber onde está, 2 Samuel 18, verso 9 e 14, está a morte de Absalão, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Assim chegamos ao texto central que nós lemos, irmãos. O texto central é: Absalão, meu filho, Absalão. Quando Davi disse essas palavras, é porque Absalão estava morto, simplesmente morto. Absalão estava morto e a tragédia naquela casa estava consumada. Temos aqui, irmãos, a cena paternal mais dramática da Bíblia Sagrada. Um pai chorando a morte do seu filho e gritando o nome do seu filho: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, quem dera pudesse eu morrer em teu lugar. E aí, nessa palavra eu tenho que falar com muito temor e tremor, porque eu também tenho filhos, e aqui é a história de um pai com filho. O que eu e você podemos, irmãos, aprender com a história de Davi e Absalão? Primeira coisa, quem quiser anotar, e o boletim, se eu não me engano, tem uma paginazinha com pauta, não sei se hoje tem, mas normalmente tem, se não, se anota em algum lugar aí, irmão, que é interessante esses pontos. Primeiro ponto que aprendemos entre Davi e Absalão: nossos filhos podem ter tudo, mas não podem ficar sem os pais. Não podem. Você pode dar de tudo ao seu filho, mas ele não pode ficar sem o pai. Absalão tinha dinheiro, Absalão tinha beleza, Absalão tinha casa, Absalão tinha castelo, Absalão tinha prestígio, Absalão tinha posição social, Absalão tinha status, era o homem mais bonito da sua geração. Absalão tinha tudo que um jovem poderia querer, mas Absalão não tinha família. Absalão não tinha um pai. Absalão não queria um rei. Absalão queria um pai. Portanto, querido irmão que está colocado aqui, falo a ti e falo a mim mesmo: seja rei, mas seja também pai ao mesmo tempo. Ele tinha tudo, mas ele não tinha seu pai. Davi era um pai que sonhava com o bem-estar dos seus filhos. No entanto, Davi não era capaz de transformar suas boas intenções em investimento de vida na vida dos seus filhos. Tinha boa intenção? Tinha. Tinha um bom coração para com a sua família?
Tinha, só que não tinha capacidade de fazer investimento de vida na vida da sua própria família. E nesta terra estamos cheios de homens e mulheres assim, mães e pais, pais e mães, que têm boa intenção com a sua família, mas que não conseguem investir vida na vida dos seus próprios filhos, da sua família. Ele não investiu vida na vida dos seus filhos. Por quê? Eu já disse, talvez tivesse sido as reuniões, talvez fossem os compromissos, as decisões, as guerras que ele tinha que lutar, mas o fato é que nossos filhos podem ter tudo, mas não podem ficar sem os pais. Por quê? Porque os pais que orientam, não é o filho que orienta o pai, não é o mais novo, que não sabe nada ainda da vida e pensa que sabe tudo e não sabe nada, que vai orientar o pai, que tem uma história, que tem uma existência. Não é o mais novo que orienta o pai. Estamos invertendo as ordens. Quem orienta os filhos são os pais. Não é o mais novo o filho que vai orientar o pai. Nossos filhos podem ter tudo, por isso é Roberto, mas não podem ficar sem seus pais. Em que sentido? Orientação. Orientar como fazer. E você que é filho, preste atenção quando seu pai ou mãe falar algo para ti. Ainda que você ache que ele está com 70, 80, 90, 60, 50 anos e está velho, arcaico, já ultrapassado, eu te digo, ele sabe muito mais que você. O segundo ponto é que não podemos transferir responsabilidades intransferíveis. Nós temos homens e mulheres muito ocupados do lado de fora da sua casa, a tal ponto que não conseguem cuidar de dentro da sua casa, porque estão muito ocupados lá de fora de casa, e sutilmente estão transferindo os irmã Nilda, e a irmã é uma irmã que tem experiência de vida, e sabe que eu estou falando é verdade, porque isso é real. Estão sutilmente transferindo responsabilidades intransferíveis para outras pessoas dentro da própria casa. Então, tem um filho, tem uma filha, mas quem vai criar o filho é a empregada, é a babá, é o tio, é a avó, é o avô, mas não é ele pai nem ela mãe. Ah, mas eu trabalho. Não estamos dizendo isso. Sabemos como é que é a vida moderna. Hoje em dia, não tem uma família que a mulher não possa trabalhar. Hoje a mulher tem que trabalhar, a igualdade, e é interessante sim a mulher trabalhar fora, não é verdade? Mas a verdade que está acontecendo é que os dois trabalham fora, chegam em casa cansados à noite e muitas vezes não podem dar atenção. Aí sutilmente entrega a responsabilidade da criação para quem? Para a escola, ou para a babá, ou a empregada, ou avô, ou avó, que fica dentro de casa. Da criação dos seus próprios filhos. Na igreja fazemos isso para as tias e professoras da escola dominical. Aí queremos que as tias e professoras da escola dominical, em uma horinha de nada, ensine a Bíblia toda que você não teve condição de fazer a vida inteira com seus filhos em casa. Mas quer que a professora da escola dominical ensine uma horinha, tudo, reverência, compromisso, aliança com Deus, tudo. Tem que ser ensinado aqui na igreja. Quem tem que ensinar a palavra de Deus para os filhos é você na sua casa. Inculque na criança, no seu filho, a palavra do Senhor. Não podemos transferir responsabilidade intransferíveis. Davi transferiu sua responsabilidade com Absalão. Pastor, fala a hora que ele fez isso. Vou colocar uma hora, já ele adulto. Quando o avô de Absalão cuida dele durante 3 anos, depois que ele foge de Jerusalém. O avô de Absalão que foi orientar o seu neto. E quando ele volta com um plano arquitetado de derrubar o pai dele. Esse plano que a gente leu aqui agora, de ficar na porta da cidade. O avô de Absalão não gostava de Davi e tinha motivos para isso. Ele fica 3 anos com seu avô, e interessante é que Davi perseguia Absalão, está lá em 2 Samuel capítulo 13, verso 39,
sem, no entanto, querer encontrá-lo. Porque se ele sabia onde o filho estava, ele estava com o avô, ele estava procurando o filho pela morte do outro filho, e na verdade não encontra. Como é que ele não encontra? Ele sabia onde o filho estava, ele não quis buscar o filho. Mais uma vez ele foi omisso em não querer buscar o filho. Deixou lá o avô dando conselhos à mente e coração de Absalão. 3 anos sem ver o filho, deixando o avô orientar o seu filho. A pergunta que fazemos é a seguinte: para quem, irmão, para quem para quem você está transferindo a responsabilidade de administrar, olha o que eu vou te dizer, hein? Administrar a alma dos seus filhos. Quem está administrando a alma dos seus filhos? É o avô? O Absalão foi o avô. É o assessor, o seu assessor, sua assessora, sua empregada, sua babá, a professora da escola secular, a professora da escola eclesiástica, da escola dominical? Para quem está colocando a responsabilidade de cuidar dos seus filhos? Você está colocando para os seus filhos mais velhos? É o filho mais velho que está em casa que cuida do filho mais novo? Para quem? Uma das marcas dos pais convertidos aos filhos é a capacidade de um pai convertido ao coração do filho de não transferir responsabilidade. O pai que está convertido ao coração do filho, ele não transfere responsabilidade. Ele tem a Deus sobre todas as coisas, ele ama a Deus sobre todas as coisas, e ele ama o seu próximo como a ti mesmo. Então ele não vai transferir para outro aquilo que é ele que tem que cuidar. Outra grande marca de um pai convertido ao filho é não minimizar o poder das amarguras familiares. O pai e a mãe que tem essa marca do seu coração ser convertido ao coração do seu filho, há uma aliança entre eles dois, entre pai e filho, entre mãe e filha. Esse pai não minimiza as amarguras familiares, não fica dando beijinho numa coisa que é séria, que aconteceu dentro de casa, achando que é algo sem importância e que pode dar o beijinho. É por causa desse beijinho que muitos estão fora da igreja. É por causa desse beijinho que muitos estão fora da igreja. Porque na hora de trazer para a igreja, nós ficamos perguntando se eles querem vir ou não querem vir. E quando dizem que não querem vir, a gente, tadinho, coitadinho dela, coitadinho dele, vou deixar dormir mais um pouquinho. Deixa, irmão, deixa dormir mais um pouquinho mesmo. Deixa, com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos. E quando ele tiver a condição de ter opinião, ele vai dizer a você: não vou para a igreja. E você vai ter força para trazer ele. Vai deixando. E depois vem ao pastor, vem ao presbítero pedir oração pelos filhos. E depois vem na reunião de oração para as senhoras da SAP: ora pelo meu filho. Mas agora que você tem que agir, não está agindo. Terceiro ponto: não podemos deixar de confrontar os nossos filhos com a verdade. Parece que a gente tem medo de confrontar os nossos filhos com a verdade. Parece que a gente tem medo que eles vão fazer alguma ignorância conosco. Parece que a gente tem medo de enfrentá-los, de dizer a verdade. É mais fácil passar a mão na cabeça, é mais fácil dar beijinho, é mais fácil dizer: né, Marilena, pode ficar deitadinho aí, dormindo, é mais fácil. Pai, tem um jogo de futebol da equipe do colégio no domingo, vai lá jogar seu joguinho de futebol. Mas domingo que vem tem igreja, tá? Deixa ele ir a primeira vez, quando ele volta. Vai lá, deixa ele ir a primeira vez. Nunca mais ele volta contigo. Você é pai, irmão. Você é pai, irmã. Quem manda é você. Por que será que essa igreja não tem tantos jovens? E os jovens que tem não comparecem? Os pais estão aqui. Você é pai, irmão. Davi era um homem capaz de vencer gigantes, mas incapaz de confrontar os seus próprios filhos. Não havia diálogo dele com os filhos. 21 morreu. Amon, morto por Absalão.
quero te mostrar aqui um pouquinho da história, no finalzinho da história de Davi com Absalão, quando Absalão morre, para você poder ver e entender Absalão morrendo. Olha como é que a história diz aqui. Capítulo 19, 2 Samuel, verso 1 ao 7. Vou ler para você. Capítulo 19, 2 Samuel, verso 1 ao 7. Preste atenção, olha o que está dizendo aqui. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastimando-se para Absalão. Absalão, meu filho, quem dera morrera eu por você. Pudesse morrer eu por você, Absalão. Disseram a Joabe, o comandante: eis que o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão. Quer saber quantas pessoas morreram na guerra entre Davi e seu exército contra o exército de Absalão e o povo que estava lá de Absalão? 20.000 homens morreram por causa de uma briga de pai e filho. Versículo 2: então a vitória se tornou naquele dia vitória de Davi. Davi venceu Absalão. Davi venceu a guerra contra Absalão. 20.000 homens morreram, mas Davi venceu. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo. Não era dia de luto não, irmão, era dia de festa. Davi venceu, estava livre do inimigo. O inimigo era quem? Absalão. Mas foi luto para o povo. Por que, Zé Roberto Presbítero? Porque souberam que o rei estava choroso, porque o seu filho Absalão, que queria matá-lo, estava morto. Dura mensagem, mas necessária. O rei está de luto por causa do seu filho. Naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa do seu filho. O povo estava alegre, o povo amava Davi. Davi era amado, muito amado. E talvez seja esse problema, irmão, que acontece na sua vida. As suas vitórias e você ser amado por tantas pessoas causa ciúme em outras pessoas. Talvez seja um dos problemas que você tem na sua vida. E as pessoas invejam você. Sabia disso? Vamos lá. O povo sabe, nós amamos nosso rei, nós demos nossas vidas na guerra por ele, e ele está chorando por Absalão que queria matá-lo. O rei está de luto por causa do seu filho. Naquele mesmo dia o povo entra na cidade. Era para entrar com os braços levantados, gritando: Hosana, Hosana, vitória, vencemos o inimigo, estamos livres do inimigo, contentes. Sabe que o povo entra na cidade, irmãos? Versículo 3, capítulo 19, 2 Samuel. Naquele mesmo dia da vitória, entrou o povo, Zé Roberto, presbítero, as furtadelas. Furtadela, lembra o quê? Furto, né? Lembra o quê? Foi roubado, foi retirado do povo a alegria de entrar na cidade depois de uma grande vitória. Quem tirou essa alegria? Davi, porque estava de luto e chorando: Absalão, meu filho. O povo entra as furtadelas na cidade. Como o faz quando foge envergonhado da batalha? Como é que é isso, irmãos? O povo tinha ganho a guerra contra Absalão e seu exército, e agora o povo está entrando na cidade como se eles tivessem sido derrotados e envergonhados. Não era para entrar derrotado e envergonhado, eles venceram, mas o fato do rei que eles amavam estar choroso de luto, fizeram eles entrar na cidade envergonhados, como se tivesse perdido a batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz, todo mundo ouvia: meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então Joabe, gosto desse caboclo, Joabe. Então Joabe, comandante dele, entrou na casa do rei, e quando ele entrava lá, ele falava o que queria. Ele falava o que ele queria. Ele está com Davi desde o início. Ele conhece Davi. Entrou na casa do rei e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, meu rei Davi, a vida dos teus filhos, dos 19 que sobrou, dos 18 que sobrou, porque agora morreu 2, Absalão e Amon, e de tuas filhas, e a vida das tuas mulheres, meu rei, porque você não se contenta com uma só, você tem várias mulheres, não é assim, meu rei?
das tuas concubinas, não satisfeito com as suas mulheres, você tem concubina também. Você amando tu os que te aborrecem. Davi amou os que aborreciam ele, Absalão. E você aborrece, Davi, aborrece os que te amam, que é o povo. Porque hoje dás a entender uma coisa, meu rei, que nada valem para contigo príncipes e servos. Porque entendo eu, Joabe, agora, que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então você estaria contente. Foi o que ele falou. Meu estude. Se nós estivéssemos mortos, Davi, me parece que você estaria rindo, satisfeito, só porque Absalão estaria vivo. Ele disse para ele: nós lutamos pelas suas mulheres e filhos e filhas e concubinas. Você está amando os que te aborrecem. Absalão queria te trair e te matar, e você está aborrecendo todo esse povo que deu a vida por você. 20.000 morreram, Davi, por causa de você. A sua briguinha com seu filho que você não soube criar. Versículo 7. O comandante fala ao rei: levanta-te agora, sai e fala segundo o coração dos teus servos. Como isso? O coração dos servos estavam entristecidos e envergonhados, porque apesar de ter vencido a guerra, o rei estava de luto. Então ele tinha que falar uma palavra segundo o pensamento das pessoas que ganharam a guerra por ele, e que agora estavam tristes porque ele estava de luto. Fale segundo o coração deles. Não é segundo o seu coração não, Davi. Você vai falar segundo o coração desse povo que te segue e que te ama. E digo outra coisa para ti: juro pelo Senhor Deus, que se você, meu rei, não sair, nenhum só homem ficará contigo esta noite. Sabe o que significa isso, igreja? Ele está dizendo o seguinte: se você não for lá fora e falar para o povo que você não está chorando mais e que o povo estava certo quando lutou e ganhou a guerra, nenhum desses homens, quando vier a noite, estará com você aqui amanhã. Você vai estar sozinho, você não terá mais um exército. É isso que ele está falando para ele. Por quê? Porque ele está aborrecendo os que o amavam e amando os que o aborreciam. Irmão, faça da sua casa o seu primeiro campo missionário. Provérbio 22, versículo 6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, igreja, não se desviar. Vamos lá? Não se desviará dele. Ensina a criança que me deve andar. Faça da sua casa um campo missionário, irmão. Que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma, ou melhor, perdermos os nossos filhos. Existem muitos pais, me incluo junto com a igreja, sou pai também. Existem muitos pais que estão negligenciando a educação cristã dos seus filhos. Como é que isso acontece? Não fazemos mais culto doméstico. A alegação é que nós não temos tempo, né? A gente sai cedo de casa de manhã, volta à noite, fica difícil os horários. Um vai para a faculdade, vai para a escola, ou está dormindo na hora que a gente chega, então não se faz culto doméstico. A alegação é essa. A outra alegação é que na ausência dos filhos da casa de Deus. Ah, meu filho está ausente da casa de Deus. Por causa de quê? Aí eu vou dizer: é porque eu não tenho tempo de levar ele na casa de Deus. Eu estou cansado domingo, eu trabalho de segunda a sexta, e só tenho o sábado, e às vezes sábado trabalho também, então eu não tenho tempo, eu não tenho condição física de levar meu filho na casa de Deus no domingo. Muitos não levam o filho por causa de não ter tempo, outros levam o filho no domingo na igreja pela omissão. Davi foi omisso, pela omissão mesmo, porque poderia levar e não leva, se omite da responsabilidade que ele tem para com seu filho. E o interessante é que quando a criança é batizada aqui na frente, a gente pergunta para os pais: você vai trazê-lo aí na casa do Senhor? Você vai ensinar ele a orar?
A gente pergunta isso e os pais falam diante de Deus, sim. O voto é feito diante de Deus. Falta de tempo, omissão e até alguns não trazem pela irresponsabilidade. Alguns pais estão sendo irresponsáveis com seus próprios filhos. Irmão, não choremos tarde demais. Absalão, meu filho, não choremos tarde demais. Então o rei, profundamente comovido, com sinceridade no coração, sentindo realmente o que estava aparentando com as lágrimas caindo dos seus olhos, ele sobe à sala que estava por cima da porta do palácio e chorou em verdade e em sinceridade, andando pelo palácio de um lado para outro, dizendo para quem quisesse ouvir em voz alta: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Não adianta nós chorarmos num ditado tão antigo, um adágio popular tão antigo, e que às vezes chega a ser cruel. Às vezes é cômico e às vezes é cruel. Nessa pregação vai ser cruel dizer isso, não cômico. Não adianta chorar pelo leite que foi derramado. Sabe por quê? Porque o leite, presbítero Paulo Santos, depois de derramado, você não vai conseguir colocar novamente na bacia. Então não deixe o leite derramar. Mantenha ele dentro da bacia. Como, meu pastor? Sendo aquilo que Deus fez você ser. Você é pai, você é mãe, você é a autoridade da sua casa, não seus filhos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.